Bem, meus irmãos, meus amigos, eu convido a todos para acompanhar comigo, a partir desse instante, a leitura de um texto que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo número 10, versículos 46 em diante. O versículo 46 assim expressa: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 51. E Jesus Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Verso 52, o último verso. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que texto maravilhoso é esse texto aqui no Evangelho de Marcos. Queridos irmãos e amigos, nós queremos nesse instante transmitir para você uma mensagem profunda. Certamente há muitos, talvez muitos não estejam sentados à beira do caminho mendigando, como estava Bartimeu, aquele cego que vivia naquela situação de penúria, muito pobre, pedindo esmola para assim sobreviver. Nós vimos aqui na leitura Marcos 10, 46 a 52, importantes informações acerca da vida deste homem. Nós veremos, pelo menos eu quero destacar aqui, 3 pontos que eu julgo muito importantes, relevantes na vida de Bartimeu. O primeiro ponto é a situação dele antes dele ir até a pessoa do Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto relevante é, sendo chamado por Jesus, o que aconteceu com Bartimeu. E o terceiro ponto, estando diante de Jesus, Bartimeu, o que ele conseguiu. Tá bom? Então isso é muito importante, é relevante, que você entenda essas 3 divisões aqui que nós faremos aqui no nosso texto expositivo da palavra do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudá-lo para que você compreenda esses textos aqui, essa passagem bíblica muito relevante. Primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse, se você tiver uma Bíblia e quiser nos acompanhar, esteja aí à vontade. Se não, basta apenas você nos ouvir e pedir que Deus, através do Espírito Santo que está na nossa vida, possa lhe esclarecer. E se você for uma pessoa, de repente, um desviado do Evangelho, uma pessoa que cansou na caminhada por algum motivo, deixou Jesus por algum motivo, nesta tarde eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é mais do que suficiente para falar diretamente ao seu coração. O texto nos mostrou que Bartimeu, em primeiro lugar, ele estava assentado. O texto diz, no versículo 46, na parte B, se você quiser abrir sua Bíblia e conferir comigo, você verá que o texto diz que ele estava assentado. Por que ele estava assentado? Por quê? Porque naquele local ali, naquela estrada, naquele caminho, era o local onde passavam ali certamente muitas pessoas, e ele sabia que naquele lugar muitos transeuntes ali passavam, não havia outro local melhor para que ele pudesse ali rogar alguém uma esmola, pedindo alguma coisa ali para que ele pudesse comprar seus alimentos, pudesse, quem sabe, até pagar suas pequenas contas que Bartimeu tinha para pagar. Então é uma situação muito difícil a situação dele, mas ele estava sentado ali. Logo em seguida, o texto também nos mostra que além dele estar sentado, aí veremos o que ele estava fazendo, qual era a tarefa que Bartimeu estava exercendo. O texto nos mostra no versículo 46, que eu chamo a parte C do texto, o texto diz que ele estava mendigando, ou seja, sobrevivendo, procurando pedir ali uma esmola para uma esmola para outro. Por quê? Porque ele dependia disso. Não tinha uma profissão. Naquela época não tinha empregos para quem era cego. A única alternativa da pessoa, caso a família não tivesse condições de bancar esta pessoa, de pagar suas contas, ou seja, arcar com todas as suas despesas, era ele ir para as estradas, por locais, para a porta do templo, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, Pedro e João entrando no templo e ali estava alguém pedindo esmola. Mas ouvimos algo muito relevante aqui, é que ele ouviu algo sobre
sobre Jesus. O texto diz, no versículo 47, na parte A, você pode acompanhar, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Então ele ouviu, alguém testificou para ele, alguém falou, alguém trouxe essa informação para Bartimeu. Olha, Bartimeu, Jesus de Nazaré está entrando nesta cidade agora. Então ele teve essa felicidade de alguém testemunhar para ele que Jesus estava ali passando, com certeza próximo a ele. E o texto nos diz que este homem, ouvindo este relato, dessa notícia que Jesus estava chegando ali em Jericó, o verso 47, na parte B do texto, você pode observar que o texto diz que ele começou a clamar. Ele começou a clamar, ou seja, ele começou a gritar. Ele começou ali a abrir a sua voz, a sua boca, quem sabe estufando o peito com a voz bem forte e clamando. Mas o que era que ele clamava? O texto, primeiramente, nos mostra, no versículo 47, no mesmo texto, mas na parte C, mostra-nos que o que é que ele clamava. O que é que ele dizia no seu clamor? Ele dizia assim: Jesus, filho de Davi. Era essa a fala de Bartimeu. O seu clamor era esse, gritando, não é? Gritando a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi. Então, ele reconhece neste ponto aqui, apesar de ser cego, que Jesus tinha um trono, porque ele menciona Jesus, filho de Davi, enquanto as pessoas que tinham uma certa formação religiosa, uma boa formação religiosa no aspecto do judaísmo, os fariseus, os saduceus, não reconheceram esta divindade de Jesus, que Jesus era um legítimo herdeiro do trono de Davi. Este cego, ele entendeu, ele sabia, ele creu que Jesus era um legítimo herdeiro do trono de Davi, porque ele clamou o quê? Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. Mas o texto diz que aquele homem creu que somente Jesus poderia ajudá-lo. Em que? Na sua cegueira, no seu problema. O versículo 47, na parte D, eu digo assim, na parte C do texto, o versículo 47 diz: tem misericórdia de mim. Ele clamou dizendo que Jesus era filho de Davi, mas ele pede para Jesus ter misericórdia dele, porque o texto diz: tem misericórdia de mim. Ele chamou a atenção de Jesus para ele: Senhor, tem misericórdia do meu estado de lamúria, meu estado de pedinte, uma situação dessa, caótica, estando aqui pedindo esmola um e a outro para poder sobreviver. Então aquele homem creu que somente Jesus poderia ajudá-lo. Mas o texto nos mostra que ele, estando nessa sua busca por Jesus, o texto nos apresenta no versículo 48, na parte A, que aquele homem foi repreendido. Porque o texto diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, para que ele ficasse quieto, ficasse no seu lugar, se conformasse com o seu estado, com a sua situação de pedinte. As pessoas o repreendiam, achando que Jesus jamais iria chamá-lo à sua presença. Mas aquele homem foi persistente. E o versículo 48, na parte B do texto, se pode conferir, vai nos mostrar que muitos o repreendiam para que se calasse. Mas o versículo 48 diz: mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele foi persistente. Ele não se desmotivou com as pessoas que o queriam impedi-lo dele clamar mais e ficar próximo de Jesus. Não, ao contrário, isso serviu de estímulo. Por quê? Porque ele queria realmente que Jesus resolvesse o seu problema. Claro, o problema dele era o problema de cegueira. E o texto nos mostra, no versículo 49, que Jesus deu plena atenção àquele homem. Porque o texto diz: e foi chamado. O texto diz que Jesus chamou aquele homem, mandou chamá-lo. Veja que ninguém parou Jesus na sua trajetória, ninguém parou. Fariseus não pararam, os saduceus, os herodianos, os escribas, ninguém parou Jesus. Mas o clamor daquele homem chegou aos ouvidos de Jesus e Jesus mandou chamá-lo. Olha o que diz o verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Que mensagem maravilhosa, que notícia excelente Bartimeu ouviu naquele dia. O que eu chamo a atenção para você, meu querido rádio ouvinte, talvez você seja uma pessoa que esteja distante dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja achando-se confortavelmente, bem empregado. Você é um funcionário público, um profissional liberal, autônomo. Você se sente alguém que está assentado nessa sua boa profissão, sendo bem remunerado. Você certamente não é um mendigo, certamente você não está à busca não vive de favores dos outros, porque você tem seu trabalho, você tem como pagar suas contas,
honrar seus compromissos pecuniários, mas certamente você está cego de alguma forma. Você não está cego da sua visão física, mas espiritualmente você pode estar pior do que Bartimeu. Porque Bartimeu ouviu algo sobre Jesus. Eu pergunto, você tem ouvido algo sobre Jesus? Você tem ligado a televisão ou rádio para ouvir alguém falar de Jesus, ouvir uma pregação, uma mensagem, ouvir uma canção evangélica, dessas canções mesmo abençoadas que mostram o Evangelho de Cristo? Será que você já chegou a clamar: Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de ti? Clame. Você precisa reconhecer o seu estado de pecador e clamar por Jesus. Veja que Bartimeu, ele não se conformou com a sua situação, mas ele clamou, reconhecendo que Jesus realmente era filho de Davi. Você tem reconhecido que Jesus realmente é o nosso Salvador, o seu Salvador? Ou você prefere acreditar nas ideologias que estão ensinando nas universidades hoje, onde muitos trazem ideologias marxistas, leninistas? O humanismo tem execrado tanto, tem machucado tanto as pessoas com essas ideologias maléficas, que as pessoas hoje estão sem senso de direção. Mas nesta tarde o Senhor nos trouxe aqui para dizer que há esperança para você. O texto nos diz que aquele homem creu, Bartimeu creu que somente Jesus poderia resolver seu problema. Certamente você já consultou psicólogo, você já procurou até conselho dos seus amigos mais íntimos e eles não puderam lhe ajudar. Mas eu quero dizer que nesta tarde há esperança para você. Veja que aquele homem, por mais que ele clamasse, ele foi persistente, insistiu demais por Jesus, clamando que Jesus era filho de Davi, e pessoas o repreenderam. Certamente, quem sabe, você que um dia almejou, desejou a ser crente, alguém da sua família que tem uma religião tradicional, disse: olha, desista disso, não faça isso, porque a nossa tradição já é essa religião, nossos avós, nossos tataravós. Você não pode, de forma alguma, agora aceitar Jesus para ter uma vida só indo para a igreja. Talvez as pessoas, seus amigos, lhe tenham desestimulado de alguma forma. Mas você precisa ser persistente como Bartimeu. E você sendo persistente, tenho certeza que Jesus vai chegar até você, através do seu Espírito Santo, e vai conduzi-lo para que você abra o coração para ele. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de todos vocês ainda, meus irmãos e amigos, é, sendo chamado por Jesus, o que aconteceu com Bartimeu. É o que nós veremos. Quando Jesus manda chamar Bartimeu, o que é que ele faz? Ele abandona algo aqui que era muito útil para ele. Algo que o protegia durante o inverno, o frio da noite. O texto diz que ele desprezou a sua velha companheira. Qual era a companheira? A sua capa. Olha o verso 50, parte A, diz: e ele lançando de si a sua capa. Certamente você pode ter uma capa que precisamente não pode, talvez não seja essa capa um terno. Jesus não está falando disso. O texto, o que eu quero lhe falar não é isso, algo que lhe protege do frio, mas quem sabe você está envolvido com práticas que não agradam a Deus. Isto é uma capa. Você que tem costume de todas as sextas-feiras, finais de semana, ir para os barzinhos, tomar cerveja com seus amigos, na roda dos seus amigos, e isso você sempre, às vezes já tentou aceitar Jesus, mas lembra-se que tem essa capa, que eu quero dizer, a capa da cerveja, a capa das drogas, a capa dos vícios, a capa dos jogos aí, que a maioria deles tiram seu dinheiro, a capa de uma vida fácil, uma vida que aceita muitas vezes propostas indecorosas para você viver. Então larga essa sua capa hoje, em nome de Jesus. Aceite o plano de Deus na sua vida. O texto diz que após ele lançar a sua capa, aí ele ficou mais livre para caminhar até Jesus. E o texto diz: e levantou-se. O versículo 50 na parte B diz: e levantou-se. Ou seja, ele pensou, clamou por Jesus, e ele teve a atitude de abandonar a capa. Quem sabe aquela capa toda empoeirada, quem sabe mal cheirosa, de tantos dias, né, cheia de poeira, suja, aquela capa, ele deixou de lado porque ia estar diante de Jesus. E o texto diz que ele levantou-se, ou seja, tomou essa iniciativa. Você precisa se levantar. Muitas vezes você já pensou: eu quero ser crente, mas algo lhe prende. Então joga isso fora. Levante-se do lugar onde você está, não importa como você está. Ah, pastor, mas eu preciso deixar o cigarro de lado, preciso deixar a prostituição, preciso abandonar tudo. Vem para Jesus, que Jesus vai tratar você assim como ele tratou com Bartimeu. E depois nós veremos, ele foi encontrar-se com Jesus. O versículo 50 na parte D, na parte C, perdão, diz: e foi ter com Jesus. Largou a capa,
levantou-se e foi ao encontro de Jesus. É isso que você precisa fazer nesta tarde, neste final de semana. Leve sua família à igreja, ouça a mensagem que será pregada na igreja. E o terceiro ponto que eu acho fundamental aqui é que, estando diante de Jesus, Bartimeu, vai acontecer várias coisas. Em primeiro lugar, ele teve a exclusiva atenção de Jesus. Lembre-se que ele saiu do seu lugar, deixou sua capa para trás, procurou Jesus, esteve diante de Jesus, e estando diante de Jesus, ele teve a exclusiva atenção de Jesus. Jesus quer ter atenção por você. Você que tem tanta sede de salvação, mas ainda não largou aquilo que lhe prende, as correntes que estão lhe prendendo. O versículo 51, a parte A, diz: e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Ora, que oportunidade, que você quer? O que você quer que eu lhe faça? E o texto nos mostra que ele teve a oportunidade de pedir. Jesus deu a ele a oportunidade de pedir. Então, se você for sincero na sua oração a Deus neste momento, você pode dizer: Senhor, eu quero que tu tires de mim os meus vícios. Abandona, tire de mim, Senhor, isso que está me prendendo. E o texto diz, versículo 51, parte B, diz: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ele não pediu recursos, ele não pediu para Jesus lhe dar um emprego, não, mas ele pediu o que ele mais precisava, que era a libertação, ou seja, a cura. Ele precisava enxergar. E o texto diz, além disso, além dele receber essa cura física, ele teve algo que certamente ele nem esperou naquele momento. Foi a cura da sua alma. O que mais você precisa, amigo, é curar a sua alma. O texto nos diz que ele teve a alma salva. Olha o versículo 52, acompanha na sua Bíblia. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, salvação na alma. Teve a salvação física, ou seja, cura física, mas teve a salvação da alma. E a Bíblia nos mostra também que ele foi curado imediatamente. Porque o versículo 52, parte B, o texto diz: e logo viu. Jesus quer imediatamente lhe salvar, mas você precisa procurá-lo. Levante-se do lugar onde você está. E por fim, aquele homem, surpreendendo a todas as expectativas, foi um homem que fez a opção. Ele teve a opção, ele escolheu seguir a Jesus. Porque o texto diz, versículo 52, parte C, e seguiu a Jesus pelo caminho. Aceite Jesus nessa tarde. Abra seu coração para ele. E com certeza, você vai ser um seguidor de Jesus e vai anunciar a Jesus para outras pessoas. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor. Amém.